Este é o TCC da aluna Luísa Helena Ferraz Saraiva Pegoraro, intitulado Repotenciação das hidrelétricas da Bacia do Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, considerando o uso do sistema fotovoltaico flutuante no reservatório. A banca foi composta pelo professor Márcio Cataldi, professor Dan Abenço Gandeman e eu, professor Marcos Alexandre Teixeira, professor orientador. A defesa foi feita de forma remota. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está me assistindo, especialmente os professores da banca, que aceitaram prontamente disponibilizar de seu tempo para avaliar o meu trabalho. O tema que eu escolhi é a repotenciação das hidrelétricas na bacia do Rio Paraíba do Sul, ali na porção do Rio de Janeiro, considerando o uso de sistema fotovoltaico flutuante no reservatório. Então, eu dividi o meu trabalho em 7 grandes partes, que são introdução, objetivos, justificativa de escolha do tema, a fundamentação teórica junto ali com a revisão bibliográfica acerca dos temas envolvidos, o material e métodos utilizados, a apresentação dos resultados com uma breve discussão e, por fim, a conclusão e recomendação para futuros trabalhos ali do tema. Nos últimos anos, a questão energética ela assumiu uma posição central na agenda ambiental do mundo. Isso é devido ao fato de que a matriz energética do mundo ela depende ali de cerca de aproximadamente 80% de combustíveis fósseis. Então, como tem crescido uma preocupação acerca do meio ambiente, tem se falado muito sobre sustentabilidade e, consequentemente, tem se falado muito sobre formas de se atingir ou pelo menos estar ali em rota do desenvolvimento sustentável. Então, nesse cenário, o nosso país está numa posição muito vantajosa, que ele possui uma presença significativa de energia renovável em sua geração, como a hidráulica, eólica, biomassa, entre outras fontes. Mas o destaque aqui é para os aproveitamentos hidrelétricos, que são um dos objetos de estudo do presente trabalho. Então, aproveitando essa vantagem de já se ter muitas unidades hidrelétricas implementadas aqui no Brasil, surge o questionamento de como utilizar o que nós já temos para fortalecer a nossa matriz através da repotenciação das hidrelétricas. Isso pode ser feito com a implementação de projetos de energia solar nos reservatórios. E como é um tema pouco fomentado, surge aquela dúvida, né? Será que isso é viável? Então, eu vou apresentar um pouco sobre essa viabilidade e como isso ajuda no intuito de expandir a geração da eletricidade buscando minimizar os impactos no meio ambiente. Como objetivo principal do meu trabalho, eu foquei em avaliar a efetividade da repotenciação dessas hidrelétricas e, para isso, foram realizadas as identificações das usinas, foram definidos alguns parâmetros como filtro e, em seguida, foi estimado o ganho de geração de eletricidade, feito assim uma avaliação desse incremento de energia e, através disso, eu estudei a viabilidade, tendo feito algumas sugestões e recomendações para cada caso. Então, como justificativa do tema, tem-se o fato de que a produção e o consumo de energia são ambientalmente impactantes, mas, ao mesmo tempo que eles são impactantes, eles são extremamente necessários para o padrão de vida atual da humanidade. Então, nós temos que ver como fazer isso de forma eficiente e incentivar uma transição para fontes renováveis. Agora, eu vou mostrar um pouquinho sobre a base teórica que me possibilitou brincar um pouco com essa ideia de repotenciação. A humanidade ela possui uma ligação com a energia solar desde a antiguidade, quando nós utilizávamos a energia proveniente do sol até mesmo para secar peles e alimentos. A energia solar ela é proveniente da radiação solar e é possível aproveitá-la de duas formas, através de processos térmicos, como, por exemplo, o aquecimento de piscinas, ou de processos fotovoltaicos, onde nós utilizamos o efeito fotovoltaico a nosso favor para gerar energia. E a energia solar fotovoltaica ela é uma tecnologia que vem sendo utilizada de forma progressiva, tanto no Brasil quanto no mundo, e o seu crescimento tem ganho notoriedade. As usinas solares elas são consideradas uma aplicação vantajosa para atendimento da demanda energética, e a figura aqui na esquerda ela apresenta a evolução da potência instalada de sistemas fotovoltaicos no Brasil entre os anos de 2012 a 2021. Tendo ali notório crescimento exorbitante quando a gente compara as pontas, né, 2012 e 2021, da escala temporal. Os aproveitamentos hidrelétricos, eles são alternativas favoráveis economicamente em função do grande potencial disponível no território do nosso país. E, como já falei anteriormente, a maior parte da produção de energia do Brasil ela vem de hidrelétricas. Na figura esquerda, nós temos a matriz elétrica brasileira, representada pelo conjunto de fontes disponíveis para a geração da nossa energia elétrica do país,
E nós podemos observar que ela é majoritariamente ali composta por fontes renováveis. E nós somarmos os percentuais, a conclusão é que aproximadamente 78% da eletricidade do Brasil ela é advinda de fontes renováveis. E a construção de hidrelétricas no Brasil foi expandida após a queda do regime militar brasileiro, ali a partir do final dos anos 1950. A figura da direita, ela indica a evolução da capacidade de geração elétrica no país na janela temporal de 30 anos, entre 1974 até 2004, conforme dados do Balanço Energético Nacional desenvolvido ali pela EPE. A potência instalada em usinas hidrelétricas aqui no Brasil, ela sofreu um acréscimo de mais de 55 mil megawatts, dando um salto de 13 mil ali em 1974 para quase 70 mil em 2004. E essas usinas, essas hidrelétricas, elas podem ser classificadas como UHE, que são usinas hidrelétricas, CGHs, que são as centrais geradoras, ou as PCHs, que são as pequenas centrais, e elas são classificadas de acordo com a sua potência. Então, lá em 2008, nós tínhamos um total de 669 hidrelétricas no Brasil. A repotenciação de hidrelétricas ela é prevista no Plano Nacional de Energia, o PNE 2050, como uma forma de incremento ali do nosso sistema interligado nacional para a obtenção de maior confiabilidade e segurança da nossa matriz energética. E devido a esse fato, surgiu o interesse de estudar o impacto da repotenciação por meio dos painéis fotovoltaicos. Alguns exemplares de parques híbridos, de parques de geração híbrida de fonte hídrica e fonte solar, estão espalhados pelo mundo. Eu coloquei aqui 2 exemplos. A figura da esquerda tem a barragem de Yakamura, no Japão. Do lado direito, um exemplo aqui no Brasil, que é o lago da hidrelétrica Rosana, em São Paulo. Os sistemas flutuantes eles podem ser utilizados para substituir as usinas e seriam instaladas sobre áreas agrícolas ou até mesmo florestas, utilizando assim uma área que já foi, de certa forma, antropizada. E a geração híbrida ela pode auxiliar para o aumento da potência elétrica gerada pelo parque hidráulico, e apesar da fonte solar ela ser intermitente, pode-se dizer que ela não possui grandes oscilações ao longo do ano, diferentemente ali do regime hídrico. E isso pode até trazer uma maior confiabilidade na nossa rede. Na figura que está sendo apresentada, nós temos uma esquematização de como que é um sistema fotovoltaico flutuante. Segundo a norma técnica solar fotovoltaica flutuante da EPE, a principal diferença ali entre um sistema convencional, que é o sistema em terra, e uma usina sobre um espelho d'água é a plataforma flutuante. E essa plataforma flutuante ela é uma estrutura de suporte para a fixação dos módulos fotovoltaicos, cabos, inversores e uma passarela para manutenção, juntamente com um sistema que fixa a plataforma ali no leito do rio, através de uns equipamentos de ancoragem. Então, aqui no presente estudo foi definida a da bacia do Rio Paraíba do Sul, que passa pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Essa bacia ela drena uma das regiões mais desenvolvidas economicamente do país. Essa extensão ela é muito grande, ela atravessa 180 municípios e existem diversas barragens ao longo desse rio, sendo as principais a Paraibuna, Funil, Santa Cecília e Ilha dos Pombos. E dentro dessa bacia, nós temos um sistema que merece destaque, que é o sistema Paraíba do Sul Guandu, que ele é responsável pelo abastecimento de água para suprir a demanda de energia da cidade do Rio de Janeiro. E como auxílio computacional, eu utilizei o geoprocessamento com o apoio do software ArcGIS para delimitar essa área da bacia do Rio Paraíba do Sul. Dado todo o contexto já explicado, eu vou falar um pouquinho sobre o material e os métodos que eu utilizei. As unidades de geração que eu estudei, elas passaram por alguns filtros antes de serem determinadas. Primeiro foi definida a delimitação da área de estudo, foi através da bacia do Rio Paraíba do Sul, na parte que está contida ali no estado do Rio de Janeiro. Então, para isso foi utilizado o banco de dados da EPE, o WebMap, que está exposto aí na figura. E eu consegui, a partir dele, identificar as UHEs, PCHs e CGHs que são conectadas no sistema interligado nacional. E, a partir disso, eu também selecionei os empreendimentos que eram classificados como SP. Significa que são empreendimentos de serviço público. Eu utilizei uma angulação que está de acordo com a literatura, como sendo a ideal para os sistemas flutuantes. É uma angulação de 10 graus. Um espaçamento adotado
de 1,5 entre os painéis para possibilitar o fácil acesso às manutenções, formando aí uns corredores entre as placas. E por se tratar de um dimensionamento empírico, não foram considerados os trabalhos necessários para determinar as ancorações, porque para essa determinação seriam necessários estudos detalhados em campo. Então, para estimar a geração fotovoltaica, eu consultei também como base o Atlas Solarimétrico do Estado e verifiquei que o Estado ele se encontra ali na faixa média anual de energia solar incidente no Brasil, que varia entre 4 a 5 kW por hora metro quadrado por dia. E também eu utilizei os dados da base do Meteonorm, juntamente com o software PVSys, logo após serem definidas as coordenadas geográficas de onde eu iria implementar o meu sistema. Além disso, eu determinei especificações para o sistema, através do software PVSys, tendo como base a área de cada cenário, sendo que, para alimentar esse software, foram consideradas instalações fotovoltaicas em solo e determinadas opções que mais se assemelhavam aos projetos flutuantes que eu consultei nas minhas pesquisas. Por se tratar de um estudo de repotenciação, o esperado é que nós obtenhamos ganhos de energia produzida em relação ao parque elétrico já existente, do que ele já produz, que podem ser explorados tanto para índices anual quanto para índices mensais para determinação da viabilidade do investimento. Agora que eu defini os métodos utilizados, eu vou apresentar um pouco dos resultados que eu obtive na minha pesquisa. Então, a partir do geoprocessamento ali com ArcGIS, na figura que vocês estão vendo, eu delimitei a bacia do Paraíba do Sul, juntamente com a base ali do estado do Rio de Janeiro, foram filtradas 22 usinas hidrelétricas. E após a aplicação dos filtros, eu cheguei às usinas de Nilo Peçanha e Ilha dos Pombos. Elas estão apresentadas aí na tela, a localização geográfica delas, os rios. E eu também trouxe aqui um recorte espacial realizado pelo próprio Google Earth das duas usinas em questão. Essa daqui é o HI Ilha dos Pombos. Essa é o HI Nilo Peçanha. Ambas sofrem a influência das águas do complexo de Lajes e elas são da propriedade da empresa Light Energia. Sobre os sistemas fotovoltaicos flutuantes, o software PVSys ele faz previsões para os sistemas instalados em solo, como eu já falei anteriormente. Portanto, eu realizei um pré-dimensionamento empírico. Então, para obter a maior aproximação possível com a realidade dos fotovoltaicos flutuantes, foram utilizadas as localizações exatas de cada área definida como ideal para acomodar o projeto. Então, aqui eu mostro para vocês a delimitação realizada tanto para o HI Ilha dos Pombos, como para a Nilo Peçanha. Na HI Ilha dos Pombos, eu tive como parâmetro o próprio reservatório da usina, que é do tipo fio d'água, mas com a sua vazão controlada pelo complexo de laje, ela não tem tanta variação ali no nível d'água. Então, mas mesmo assim, a minha escolha foi centralizar para não ocorrer o tombamento do sistema, vocês podem observar no círculo em vermelho. E para o HI Nilo Peçanha, eu determinei como parâmetro a parte ajusante do barramento, porque a vazão que passa ali pela usina, ela abastece o reservatório denominado ponte coberta. E com auxílio do software PVSys, usei também em conjunto com a base de dados Meteonorm, e obtive a meteorologia mensal estimada a partir dessa localização geográfica, desses círculos vermelhos, e utilizei a área central deles para a instalação dos painéis. Então, eu utilizei como base ali do pré-dimensionamento o cálculo, a superfície em que seriam instalados os painéis. Então, ali para o HI Ilha dos Pombos, eu tenho uma superfície de aproximadamente 8.145 metros quadrados, e para a Nilo Peçanha eu tenho ali uma área de aproximadamente 8.160 metros quadrados. Então, uma coisa que vale ressaltar é que essas áreas elas não possuem um tamanho tão significativo em relação à área dos reservatórios das UHIs analisadas, e a partir disso nós podemos até inferir que quanto maior a área, maior vai ser a produção de energia que vai ocorrer. Ao final das definições de todos os parâmetros solicitados pelo PVSys, foi gerado um resultado pelo próprio programa, e em relação à usina de Ilha dos Pombos, a potência nominal encontrada foi de 1.222 kWp, uma produção anual ali de 2.069 MWh por ano. Já para o HI Nilo Peçanha, a potência nominal encontrada foi de 1.224 kWp e uma produção de aproximadamente 1.914
megawatt-hora por ano. Então, o acréscimo de energia diária gerada será de aproximadamente 25 mil megawatts e de 13 mil megawatts, respectivamente, para a Ilha dos Pombos e para Nilo Peçanha. Então, esse incremento para a usina de Pombos é da faixa de 13,5% da sua potência, e para a usina de Nilo Peçanha, esse incremento é da faixa de 13,5%, como vocês podem verificar nos dados contidos na tabela que está sendo apresentada. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre os pirâmides do licenciamento ambiental, como é que eles podem afetar tecnicamente a implantação do projeto. Então, nesse sentido, eu consultei alguns técnicos do INEA, do Instituto Ambiental. Eles demonstraram uma certa preocupação em se realizar uma normativa para amparar o Instituto e os requerentes. E, além disso, eu fiz uma consulta e não haviam sido dadas entradas em nenhum processo fotovoltaico flutuante no Instituto. Porém, alguns requerentes já manifestaram interesse de saber como o Instituto iria lidar com um processo desse. Eles mandaram mensagens e e-mails. Um fato que eu também gostaria de levar em consideração nas futuras implementações de fotovoltaicos flutuantes nos reservatórios é o regime hidrológico anual do país. Por quê? Porque esse regime ele implica nas variações de produção de energia realizada a partir da fonte hídrica. Então, nesse cenário, a fonte solar ela surge ali como uma complementaridade, evitando o uso de fontes não renováveis, como, por exemplo, o uso de termoelétrica nos meses de seca. Outro fato que eu gostaria de destacar é que, não somente no presente trabalho, mas o Ministério de Minas e Energia ele possui interesse em repotenciar essas unidades geradoras citadas, a Ilha dos Pombos e a Nilo Peçanha. Houve uma similaridade entre as usinas estudadas pelo meu trabalho também por uma decisão do Ministério que enquadrou ambas essas usinas como prioritárias para o recebimento de melhorias, conforme uma decisão que foi publicada no Diário Oficial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as conclusões e recomendações. O uso de sistemas fotovoltaicos em espelho d'água, ele traz benefícios além da geração de eletricidade. Então, para os reservatórios hidrelétricos, essa opção ela se demonstra extremamente viável, tanto nos eixos ambiental quanto no energético, porque atribui-se ali um valor econômico para uma área que muitas vezes ela é inutilizada e já antropizada. Então, o objetivo é o aproveitamento de toda uma infraestrutura que já é existente para aumentar a injeção de eletricidade disponível ali no SIM. E uma informação que vale ressaltar é que esse acréscimo de energia de fonte renovável seriam as primeiras implementações de fonte solar na área de estudo, que foi a bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, a avaliação dos estudos empíricos realizados demonstrou que a repotenciação através da adição dos fotovoltaicos flutuantes ela é uma forma válida de se aumentar a potência dos parques elétricos já existentes, utilizando ali uma área ínfima de seus reservatórios. E a validade do ganho de potência ela não está somente ali na área que eu estudei, mas ela pode ser estendida por toda a territorialidade ali do nosso país, porque o nosso país ele conta com ótimas condições de irradiação presentes ali no ano inteiro. E eu também acredito ser imprescindível a criação de normatizações com o intuito de facilitar o desenvolvimento da atividade específica, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual. Uma das minhas sugestões é que os órgãos competentes por realizar o licenciamento, eles podem realizar ali campanhas dando enfoque nesse tipo de empreendimento, utilizando as áreas que já foram antropizadas, né, nesse caso são os reservatórios de hidrelétricas, e auxiliando na preservação de locais cujas características originais ainda não foram alteradas. Então, devem ser expostas vantagens para as empresas interessadas, até mesmo como, por exemplo, a maior facilidade do licenciamento ambiental, a maior rapidez. E é isso que eu concluí do meu trabalho e das recomendações. Aqui estão algumas das referências bibliográficas que eu utilizei. E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção.